tinha feito outros projetos de voluntariado. Eu já tinha estado em Moçambique 2 vezes com o projeto da equipa da África e o voluntariado sempre fez todo o sentido nas várias organizações em que eu participei, fossem elas da parte católica ou de outro tipo de organizações. E quando me falaram das jornadas mundiais da juventude, que eu nunca tinha ido, e havia a oportunidade de estar nelas, mas com uma visão de colaboração, mais do que ser participante, mas poder colaborar com elas, fez-me todo o sentido. Era um desafio, era uma experiência nova, num país que era novo, e com uma dinâmica que eu ia conhecer de dentro, então nem hesitei em dizer logo que sim ao desafio. Fiz o voluntariado curto, havia os mais longos, eu fiz o curto de 1 mês. Na altura em que que me inscrevi, foi para o voluntariado da área da saúde. Eu estava no curso de enfermagem e pediram para ir para a área da saúde e eu achei sempre que era aí que eu ia estar inserida. Depois, quando percebi que não, eu estava inserida num grupo de voluntários portugueses, de curta duração, em que nós íamos sendo disponibilizados e colocados em atividades consoante as necessidades. Ou seja, no início, por exemplo, nas primeiras semanas, foi a realização das mochilas dos peregrinos, porque aqueles são os kits de montagem, nós tínhamos que os montar, ou da organização de espaços, conhecer, por exemplo, os locais onde iam ser as catequeses e perceber no local qual era a logística para as pessoas poderem estar sentadas, para acolher os bispos que iam dar as catequeses ou os padres e perceber de que forma é que isso ia organizar, porque toda a parte logística para trás já estava feita pelos voluntários de longa duração. Depois, na semana das jornadas em si, éramos colocados nos locais consoante as necessidades, acompanhar os grupos nas catequeses, garantir que tinham as condições todas. Depois, por exemplo, durante as vias sacras, a semana em si da pré-jornada, andar nos eventos, podia ser como só de logística, disponibilidade de águas, garantir que o grupo certo estava no local certo para o evento certo. E depois em 4 eventos, na grande missa final, aí sim foi a minha área da saúde e fiquei no posto de saúde, mesmo em frente ao palco principal, numa zona que era o hospital de campanha, e aí fiquei mesmo na área da saúde. Tudo o resto foi aquela ideia do estar disponível para o que for pedido e ir fazendo. Pela experiência de voluntariado que eu tinha tido prévia nos projetos que já tinha feito, por exemplo, em Moçambique, eu sempre me foi incutida a ideia do o voluntário estar disponível. Se for na sua área, ele tem mais contributo, mas qualquer outra coisa que ele consiga fazer em segurança e com qualidade, ele pode fazê-lo desde que aprenda. Para mim não desfraudou qualquer expectativa. Tenho a noção que se calhar para alguém que nunca tivesse esta experiência ou esta noção, se calhar iria ficar um bocadinho desiludido porque ia para a área da saúde e depois não ia. Uma das coisas que eu tive que aprender logo no momento, no início, foi que eu não iria viver as jornadas da mesma forma que os peregrinos. E sendo a primeira jornada, se calhar, hoje, se voltasse atrás, teria feito sentido fazer uma jornada enquanto peregrina e depois como voluntária. Porque houve momentos das jornadas em que eu não pude estar porque estava a ser precisa noutra área. E então, uma das grandes aprendizagens da jornada foi esta disponibilidade, aceitar as missões que nos são colocadas, as tarefas que nos são dadas e depois estar disponível para o que é necessário. E mesmo nessas tarefas, que nem sempre eram as atividades das jornadas, eu encontrava o sentido para elas estarem a acontecer. E era essa a função que eu lá estava, não era para ser peregrina e estar em todas as atividades que eram realizadas. Das semanas que tivemos antes da jornada com voluntários, foi-nos sempre feito, tínhamos sempre as Eucaristias, os momentos de oração, de partilha. Ou seja, o próprio tema da jornada e o caminho que era feito para a jornada foi-nos muito incutido enquanto grupo de voluntários. E depois, mesmo durante os dias, quando nós não estávamos no local, era-nos permitido, por exemplo, assistir. Eu lembro-me quando foi a missa de abertura, tinham-nos dito que todos os voluntários iam estar na missa de abertura da jornada. Estava tudo organizado para que todos os voluntários lá estivessem. E nós estávamos todos contentes. E quando eu estava a sair do local onde os voluntários estavam, eu e o grupo com que eu estava de trabalho, vieram-nos chamar e disseram: olha, vocês não podem ir à missa de abertura porque faltaram não sei quantas mil mochilas que temos que as ter pronta até ao final da missa. E naquele momento, por exemplo, foi: então agora vamos assistir à missa de abertura. Nós vimos a missa na mesma num ecrã que nos puseram lá, em conjunto, fizemos o trabalho que tínhamos para fazer, assistimos ao momento, rezámos de outra forma e a jornada foi vivida do outro lado, porque é impossível a jornada acontecer sem que ninguém organize. Portanto, se nós conseguimos perceber que os nossos dons são colocados a render, vamos conseguir viver a jornada e eu consegui viver a jornada de outra forma. Na missa de 4 ventos, que eram milhares de jovens, eu pensava muito na área da saúde, não é? Como é que isto funciona se as coisas começarem a correr mal? E tive algumas situações em que tive que sair do cenário de estar numa missa dos 4 ventos, tive que voltar ao meu papel enquanto profissional de saúde, na altura ainda estudante, mas já com algumas capacidades que me tinham sido dadas,
e tive algumas situações em que eu estou por os meus dons a render, é aqui que eu sou precisa neste momento, e nesses momentos em que eu sentia que, mesmo estando fora da atividade que eu achava que ia estar a participar, mas que estava com os meus dons a render de outra forma, eram os melhores momentos. Nós conseguimos fazer tudo. Os seres humanos têm uma capacidade de aprendizagem enorme. Aprender, fazer é uma coisa que se consegue muito facilmente. Mas é preciso uma disponibilidade. E a aprendizagem que eu trouxe da jornada, e muito no exemplo de Maria, do serviço. E de estar disponível. E que até pode ser a coisa que eu naquele dia não apetecia nada fazer, mas se eu aceitei e disse um sim a ser voluntária, eu tenho que estar disponível e pôr o meu melhor naquilo que estou a fazer. Porque ele vai ter depois uma implicação em quem vai usufruir desse momento, seja no simples preparar um espaço, ou garantir que um programa está bem organizado, ou o simples facto das mochilas que nós tínhamos que preparar nessa fase inicial. Se nós não os preparássemos, os peregrinos não iam ter o material para as jornadas. E aquilo que eu trouxe da jornada foi isso, que é o estar disponível, mesmo que para isso as coisas que nós queremos muito fazer possam ter que ser colocadas em segundo plano, porque o primeiro é o serviço que nos foi pedido. Como já disse, nem tinha a noção do que era uma jornada, eu não tinha a noção. E lembro-me de um dos coordenadores e o nosso coordenador dos voluntários portugueses de me explicarem a ideia de que o evento é muito grande, é verdade, são milhares de pessoas, milhares de jovens numa cidade que nós nem conhecíamos. Mas isto está dividido por setores. E as pessoas que são responsáveis por ter a visão global de cima, elas estão lá, com as funções delas. E depois, em cada nível, cada um tem a sua visão e a sua dimensão. E se todos nós nos preocuparmos em fazer as nossas funções, as nossas tarefas da forma melhor e perguntarmos quando temos dúvidas e soubermos o que é que temos para fazer, o evento corre bem. Porque não é uma pessoa a organizar tudo, são imensas pessoas que em várias áreas vão saber o que é que têm para fazer. E se começarmos da tarefa mais pequena às tarefas maiores e toda a gente fizer com cuidado o que tem para fazer e com vontade e com disponibilidade, o evento vai correr bem. Claro que é assustador pensarmos que são milhares de pessoas. É o maior evento a nível mundial de qualquer coisa, seja coisas não religiosas, mesmo do que o evento de futebol. Isto é muito maior do que isso. Mas com a organização e com os anos todos, há linhas orientadoras de trabalho e o resto é a disponibilidade das pessoas. Portanto, é assustador, mas se nós não quisermos estar mais do que qual que é o nosso posto e percebermos que é onde estamos, que temos que fazer as coisas, acho que não é tão assustador. Eu acho que a primeira jornada, para ela ser vivida, deve ser vivida como peregrino. Acho que é aí que se ganha e que se percebe como é que a jornada funciona. No entanto, é uma oportunidade única estarmos no nosso país e podermos ser voluntários no nosso país. Portanto, aquilo que eu diria a um jovem é, se tem essa vontade e se quer muito fazê-lo, primeiro tem que ter a consciência que vai haver momentos em que vai ter que pôr a vontade dele atrás do serviço, e o serviço é a primeira coisa que tem que ter em noção. E se tiver essa disponibilidade de ser voluntário, de se voluntariar e de pôr o serviço e os seus dons a render para o bem comum, é para ir e aproveitar ao máximo. Se está na dúvida, se prefere viver a jornada e há momentos que não quer prescindir, aí acho que é preferível ir como peregrino.